Fala nação, saudações rubro-negras, olha essa notícia que acabou de sair. Assista o vídeo para saber mais. Fala também sobre Bruno Henrique, o aguardado encontro entre o empresário do atleta e o Flamengo aconteceu, mas daqui a pouco eu te explico. E tem gente importante no São Paulo otimista com a possibilidade de contratação de Everton Ribeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Quero falar agora sobre Bruno Henrique, informação importante. Nessa terça-feira, Denis Ricardo, representante do atacante, enfim se encontrou com Marcos Braz e Bruno Spindel. Segunda reunião na tentativa de renovação de contrato, mas, assim como no primeiro encontro, não houve avanços. Primeira proposta feita pelo Flamengo lá atrás foi de manutenção do atual salário, 1.250.000 por mês, e renovação do contrato por apenas um ano. Bruno Henrique começa pedindo 4 anos, depois bate na tecla de que quer 3 anos de contrato, além de um considerável aumento salarial. O Flamengo, nesse encontro dessa terça-feira, chegou a 2 anos de contrato, o que não é um impeditivo, o que falta para que as partes se acertem em relação a salário. O Bruno Henrique está pedindo 2.200.000 reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Essa grana faria dele, de longe, o jogador mais bem pago do elenco. Hoje, esse status é do Gabigol, que ganha 1.600.000. O Fla já decidiu que não vai chegar nos 2.200.000 e aumentou a sua proposta em relação àquela primeira de 1.250.000, mas ficou distante daquilo que o Bruno Henrique pede. Quem gosta, comemora, curte essa dificuldade é o Palmeiras, dono da principal proposta ao atacante. Verdão já chegou a 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, contrato por 2 anos, prorrogável por um terceiro. São Paulo e Atlético Mineiro, que eram outros interessados, praticamente fora da disputa, não conseguem se aproximar daquilo que o Palmeiras oferece. Queria contar também que Fluminense e Vasco já não tem mais chance de contratá-lo. O Denis Ricardo, representante do Bruno Henrique, deixou claro que o Bruno não vai trocar o Flamengo por um rival do Rio de Janeiro. Não sei se a gente vai ter uma definição rápida, até porque o contrato do Bruno Henrique só se encerra em 31 de dezembro, mas queria adiantar para vocês que o encontro dessa terça-feira não serviu para a renovação do contrato com a camisa rubro-negra. Quero falar agora sobre o São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa importante do Tricolor e ela demonstrou otimismo em relação à contratação de Everton Ribeiro. Não há nada fechado, é bom que a gente deixe claro, não está perto de assinar, mas depois de 2 conversas entre o Tricolor e o empresário do Everton Ribeiro, o São Paulo vê a possibilidade real de contratação. Aquele primeiro estágio de negociações apresentava um Everton Ribeiro muito distante. O São Paulo, depois de 2 conversas, começa a entender que sim, o Everton Ribeiro cabe no orçamento do Tricolor para 2024. Meio atacante que ganha 1.250.000 reais por mês no Flamengo e, ao contrário do Bruno Henrique, ainda nem foi procurado para discutir uma renovação. Se dependesse do Everton Ribeiro, a prioridade seria pela permanência no Fla. Mas o rubro-negro até agora não se decidiu sobre ficar ou não com o Everton, e a primeira sinalização, de forma bem embrionária, foi de, se fizer proposta de uma redução considerável do salário, o Bruno Henrique, ou melhor, o Everton Ribeiro não gostou da forma como o Flamengo conduziu essa história, especialmente por conta de uma redução salarial. O problema para o São Paulo é que, se o Flamengo não parece estar na disputa, tem muita gente interessada. O Cruzeiro, o Corinthians, o Grêmio e o Fluminense também já procuraram os representantes do jogador para demonstrar a intenção de fechar. O São Paulo tem no Everton Ribeiro a grande possibilidade de contratação para 2024. O torcedor tricolor não deve esperar por grandes nomes, tá? O São Paulo não está nadando em dinheiro, ainda segue com muitas dificuldades financeiras, mas a oportunidade que o Everton Ribeiro apresenta por estar livre no mercado e com um salário mais ou menos compatível ao dos principais jogadores do Tricolor pode permitir ao Tricolor que esse negócio avance. Prometo ficar de olho e qualquer avanço trago para vocês. Tem algum acordo com o Oscar e De La Cruz para 24, Miguel? O Oscar e o De La Cruz já disseram sim a propostas do Flamengo. Parece muito, mas falta o principal. Um acordo com o River Plate e com o Xangai Port. O Oscar tem contrato com o Xangai Port até novembro de 24. E o Xangai tem dado todos os sinais de que não quer liberá-lo de jeito nenhum. Pelo contrário, a ideia do Xangai Port era ficar com o Oscar, mesmo depois do encerramento da carreira, como um gestor, como um dirigente. Os caras adoram o Oscar por lá e ganha mais ou menos 10 milhões de reais por mês. Só para vocês entenderem, no ano passado,
O Oscar foi liberado para acompanhar os últimos meses da gestação da esposa aqui no Brasil, então ele ficou sem jogar lá, e mesmo assim o Xangai Port não quis que o Oscar fosse liberado para jogar no Flamengo, porque não queria nem dar a possibilidade de o Oscar se encantar com jogar no Flamengo e não querer voltar. Sobre o De La Cruz também chegou a dizer sim na proposta financeira do Flamengo, mas faltou um acordo entre as partes. River Plate e Flamengo. O River exigia a compensação da multa rescisória, 16 milhões de dólares. O Flamengo até toparia bancar os 16 de dólares, mas exigia que o pagamento fosse feito à vista e ninguém é comprado hoje em dia à vista. É difícil levantar 16 milhões de dólares, tá? Concordo. No pior ano do Fla, vexame em cima de vexame, concordo também. E a mídia dando esperança só porque o Tite chegou. Talvez nem vão para a Libertadores. Valeu, Nicola. Estou com você em relação ao título do Botafogo. É questão de tempo, até porque os outros clubes têm apresentado enorme dificuldade. O ano do Flamengo é vexatório, mas para 2024, a tendência é que o Flamengo monte um baita time. Tem gente falando em 500 milhões de reais de investimento com contratações. E aí, só para explicar, é o último ano do Rodolfo Landim, o presidente, né? E algumas pessoas mais próximas do Landim entendem, cogitam, estudam a possibilidade de uma manobra no estatuto para que ele concorra a uma última eleição, algo que não caberia no estatuto, né? Mas para isso ele precisaria, obviamente, estar vivendo um momento especial com o time, então ele vai montar um time bem forte, contratações pesadíssimas. O Tite vai ter carta branca para investimento alto, mas, enfim, muito do que você escreveu, concordo plenamente. Pete Martinez ou De La Cruz? Paulo Tadeu Moreira perguntando, eu prefiro o De La Cruz. Eu acho que o Pete Martinez é mais criativo, talvez até mais talentoso, mas é menos regular. O De La Cruz é muito regular. Analisando falhas, ele já tinha, inclusive, reuniões com o seu staff para falar sobre o Flamengo. Então, o que acontece? Para quem acha que o Tite chega agora sem saber nada do Flamengo, está bem enganado. O Tite já estava preparado, a gente já estava informando isso aqui há muito tempo, gente, que o Tite já estava acertado com o Flamengo. Se eu já sabia, ele já sabia, óbvio. Então, ele já estava estudando, já estava se reunindo com auxiliares, já estava debatendo o esquema tático, o jeito de jogar desse time do Flamengo. O Tite é um cara muito esforçado. E ele deixou claro na sua primeira entrevista ontem, como técnico do Flamengo, que ele ainda sonha com o título brasileiro. Aí muito torcedor aqui, inclusive rivais que vão zoar no chat, claro, vão dizer, tá de sacanagem. Mas o Tite disse, se há chances matemáticas, eu sonho com o título brasileiro. Eu não desisti do título brasileiro. Eu chego no Flamengo querendo ser campeão brasileiro. Agora, o meu objetivo, a meta concreta, é a classificação para a Libertadores. O Tite deixou isso muito claro. Ele chega ao Flamengo com o sonho de já ser campeão brasileiro esse ano, porque ele fala que matematicamente ainda dá, então ele acredita, mas o objetivo concreto, ele deixou isso claro, é se classificar para a Libertadores. Esse é o objetivo, que ele afirma. Não pode. Um time forte como é o do Flamengo hoje fica fora da Libertadores no ano que vem. Isso mexe até com os objetivos dele para o ano que vem. O Tite precisa estar na Libertadores no ano que vem, porque com certeza nas bonificações que ele negociou com o Flamengo, o maior bônus vai ser a conquista da Libertadores. A Libertadores é a competição mais importante para um time brasileiro. Então o Tite negociou bônus por todas as conquistas dele no Flamengo, principalmente Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O valor mais alto de bonificação, os valores são Libertadores e Brasileiro. Então, até para isso, para pensar em bonificações futuras, o Tite tem que estar classificado para a Libertadores. E ele afirmou, objetivo concreto, classificar para a Libertadores. Sonho, conquistar o brasileiro. E para isso, ele já está trabalhando há um bom tempo. O seu filho, o Matheus, que é um dos auxiliares, foi um dos grandes responsáveis por convencer o pai a voltar a trabalhar nesse ano. Por que no Flamengo? Porque eles enxergavam que no Flamengo seria mais chances de títulos do que no Corinthians. Isso é informação, não é suposição. O Tite no Flamengo tem uma proposta de abrir o caixa. Ele sabe que no Flamengo ele tem um elenco mais poderoso. E ele sabe que no Flamengo ele tem mais capacidade de brigar por títulos do que no Corinthians. Ele é um ídolo imortal do Corinthians.
Ele é campeão mundial de clubes pelo Corinthians, campeão de Libertadores pelo Corinthians, mas ele sabe que hoje, ser campeão no Flamengo é muito mais fácil do que ser campeão no Corinthians.